Olá, corredor, corredora, aqui quem fala é o Felipe Fagundes e hoje quero conversar um pouquinho com vocês para esclarecer algumas dúvidas que acredito que é de muitas pessoas. E também a ideia desse vídeo foi tentar trazer algumas questões que eu também venho observando, que algumas pessoas ainda têm dúvida sobre alguns pontos bem importantes para quem pratica a corrida. E essas dúvidas eu consigo observar tanto em corredores amadores, né? Iniciantes e até alguns já intermediário e avançado que ainda ficam com algumas dúvidas e às vezes acabam, né, não tendo bem clara essa noção sobre esses pontos. Então hoje eu vou direcionar minha conversa totalmente direcionada a pace e tempo de prova, ok? E a gente vai então algumas perguntas que eu selecionei, tanto perguntas que algumas pessoas já me fizeram pelas redes sociais e também algumas perguntas que eu bolei ali em relação que vão complementar e vão guiando essa nossa conversa aqui, tá bem? Então a primeira é: o que é pace? Essa pergunta é bem clássica, uma pergunta acho que eu recebo tranquilamente umas 3, 4 vezes na semana pelas redes sociais e até às vezes pessoalmente o pessoal conversando. O que acontece? Quem não é do dia a dia, vive a questão da corrida, ver as pessoas comentando nas redes sociais: ah, melhorei meu pace, porque meu pace reduziu nos 5 quilômetros, porque meu pace é tal, enfim. As pessoas usam muito essas terminologias e quem não é da área, quem não está no dia a dia vivenciando esse esporte, acaba ficando viajando, né? Acaba ficando sem noção do que é isso. E aí então, vamos esclarecer o que significa o pace. O pace, ou também podemos trazer, que vocês vão ver em alguns aplicativos ou até em alguns relógios, como ritmo. Ritmo e pace são a mesma coisa, mas o que significa isso? Seria o tempo que tu leva para percorrer 1 quilômetro. Então vamos pensar o seguinte: se você leva 6 minutos para percorrer 1 quilômetro, significa que seu pace é 6. Então vamos dizer assim: se você começou a treinar, está correndo daqui 2, 3 meses, levando 5 minutos e 45 segundos para correr 1 quilômetro, significa que você ficou mais rápido, você diminuiu o tempo para percorrer 1 quilômetro, ok? Então esse é o significado claro do pace. Alguns relógios, alguns aplicativos, eles podem estar também minutos por milha. É bem normal se você compra algum relógio, por exemplo, dos Estados Unidos. Então ele vem nessas unidades métricas por milha. Então é uma das questões que dá para ajustar. Normalmente no aplicativo tu consegue fazer esse ajuste ali e já troca automaticamente no relógio também. Mas para deixar bem claro então, o tempo que tu leva para percorrer 1 quilômetro é o seu pace, é o seu ritmo. Então isso aí vai se tendo uma relação direta ao longo de uma prova. Por exemplo, se você vai fazer 5 quilômetros, você vai ter tanto o pace, o ritmo por quilômetro, e também o pace médio, que é o tempo médio que tu vai levar para percorrer a cada quilômetro. Então vamos dizer assim, o primeiro quilômetro numa prova de 3 quilômetros você fez em 5 minutos, o segundo quilômetro você fez em 5,30 e o terceiro quilômetro você fez em 5 de novo, tá? Então o seu pace médio nesses 3 quilômetros vai ser, deixa eu pensar que aí agora eu, né, criei na hora, 5, 5 ou 15,30. Seu pace médio então vai ficar 5,10, porque você levou para percorrer esses 3 quilômetros 15,30 segundos. Tá? Então 15 minutos e 30 segundos. Divide esses 15 minutos e 30 segundos por 3, vai dar 5 minutos e 10 segundos por quilômetro a média, tá bem? Então nem sempre o pace médio ele vai representar o que realmente aconteceu ao longo dos seus quilômetros ali percorridos na prova. Por isso cabe a gente também analisar às vezes cada trecho, cada quilômetro, o que teve de altimetria, enfim, outros pontos que também a gente vai comentar mais adiante sobre isso, tá bem? Esclarecido? Agora uma segunda pergunta, essa foi por no Instagram que me fizeram, foi o Cláudio. Ele perguntou da seguinte forma: existe um pace ideal para quem começa a correr? E eu vou te responder da seguinte forma, Cláudio: não existe um pace ideal, existe um pace que você vai se encaixar de uma melhor forma, existe um pace ideal para você, não um pace ideal de uma forma geral, tá bem?
Porque o que acontece? Cada pessoa ela tem suas características, tem sua individualidade e cada pessoa vai apresentar alguma peculiaridade que a gente vai ter que direcionar então a intensidade, a velocidade que ele vai realizar o seu treino ou a sua prova. Então não existe um pace ideal de uma forma geral. Por exemplo, correr a um pace 7, 7,5 pode ser ideal para você que está começando agora, que não tinha uma frequência muito grande de treinos ou que apresenta realmente uma condição cardiorrespiratória baixa, apresenta um pouco de sobrepeso, enfim, vários fatores que vão influenciar para quantificar essa intensidade do seu treino. Então pode ser que 7, 7,30 seja uma intensidade ideal, excelente para você. E isso não é ruim. Como pode ser que um indivíduo mais treinado, por exemplo, um pace 7, 7,30, ele não é o ideal, está muito leve. Então tem que fazer alguns testes, algumas avaliações para a gente identificar esse ritmo ou esse pace ideal para ele. Então vamos dizer, após um teste que a gente realiza, tem o teste de 3 km, teste de Cooper, enfim, o teste que a gente for realizar, a gente identifica que o ritmo, o pace ideal para ele é um pace de 4,30. Ok, esse é o pace ideal para ele completar uma prova, por exemplo, de 5 km. Isso tudo a gente consegue quantificar. Então, dessa forma, a gente consegue ter um melhor controle do nosso treinamento. E aí, para mim dizer o que é ideal, eu tenho que te conhecer e fazer algumas avaliações prévias para dizer se esse pace é ideal para você ou não. Mas não existe um ideal geral para todo mundo, ok? A próxima pergunta, então, é a pergunta da Jéssica. Ela pergunta: existe um tempo ideal para correr 5 km? Aí entra naquela mesma questão se existe um pace ideal para quem está começando ou um pace ideal para correr. Na verdade, não existe um pace ideal, um tempo ideal para completar 5 km de uma forma geral. Isso deve ser sempre individualizado. Vamos pensar que você está pensando em começar a correr e está buscando completar seus primeiros 5 km. Dessa forma, a gente precisa avaliar e identificar qual é o seu nível de atividade física, seu nível que você suporta de exercício. E para isso tem alguns testes que a gente avalia, que a gente realiza, e consequentemente a gente tem que avaliar outros pontos. Por exemplo, se você apresenta sobrepeso ou não, algumas características biomecânicas e morfológicas também, que vão ser importantes para a gente então começar a quantificar essa intensidade. Lembrando, o pace é uma forma da gente quantificar a intensidade do seu treino. E dessa forma é muito importante a gente saber de forma quantitativa para que eu consiga ir controlando tanto a intensidade quanto o volume do seu treino. E isso é de suma importância para você correr com qualidade e segurança. Mas se é simplesmente completar 5 km, o tempo que você conseguir fazer de uma forma bem agradável está ótimo, está ótimo. Se você busca saúde, olha, não se preocupa com o tempo. O tempo é a questão assim mais boba, que você não deve nem dar bola. Você precisa assim, simplesmente se engajar com a modalidade e criar gosto por esse esporte que é tão bom, que é a corrida. Então se você completar ali em 30, 35, 40 minutos os 5 km, não tem problema. Não se preocupa com o tempo e sim em curtir o momento, curtir o evento e ficar feliz consigo mesmo, tá bem? Quer melhorar o tempo dessa prova? Quer depois dando sequência e melhorando? Busca um treinador que vai organizar e vai criar metas de uma forma sólida e consistente para você, tá bem? Bons treinos, vamos lá! A próxima pergunta é: o pace de 7, ele é bom? Olha, a gente entra nessa questão se o pace de 7 ele é bom. O pace de 7 para mim ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Para uma pessoa que está começando com a prática, que está buscando melhorar, ele é bom, ele é excelente. Mas se você não busca um objetivo de ir melhorando ele, obviamente você ficar estagnado nele não é interessante. Você precisa buscar novos desafios, buscar novas conquistas e consequentemente ir evoluindo com o seu treino. Eu tenho diversos alunos e alunas que estão correndo nesse ritmo e estão super bem, estão evoluindo, mostrando uma evolução constante. Eu particularmente, por exemplo, final de semana passado, hoje eu estou gravando esse vídeo, ele é no dia 10/2, esse final de semana que passou, eu estava na Maratona do Vinho, e a Maratona do Vinho, para quem não conhece, ela é uma prova onde ela tem muita subida, mas muita subida mesmo. Então, dessa forma, por exemplo, em diversos momentos,
se buscar lá no meu Strava ou no meu Garmin, eu tive momentos onde eu estava correndo no meu Pace 7 e de uma forma super normal. Por quê? Porque a subida me exigia que eu caísse o ritmo para que eu não caminhasse ou que eu quebrasse na prova e dessa forma eu conseguisse manter ela de uma forma constante até passar a subida. Com certeza, passava a subida, eu conseguia normalizar novamente o meu ritmo e encaixar um ritmo novamente na prova. Mas correr no ritmo 7 é super normal, dependendo da circunstância. Até atletas amadores de moderado a avançado, eles muitas vezes têm que encaixar um ritmo mais leve para conseguir completar a prova de uma forma segura. Mas se você está iniciando e está com medo de correr um ritmo 7, achar que está muito devagar e ter vergonha por estar correndo nesse ritmo, não se preocupa, você está excelente. O importante é dar os primeiros passos e buscar uma constante evolução. Com certeza, sempre buscando de uma forma progressiva e com bastante segurança. Tá bem? Forte abraço, vamos lá! Que tempo eu devo começar a buscar para correr os meus primeiros 10 quilômetros? Essa é a pergunta do Jefferson. Jefferson, qual é o tempo que você já fez os seus 10 quilômetros? Porque é uma prova onde ela exige uma condição aeróbica muito melhor. E para você buscar uma melhora de tempo, você deve então direcionar seu treinamento de uma forma bem diferente dos seus 5 quilômetros. Ele não é uma preparação tão assim, pegar a preparação dos 5 quilômetros e replicar novamente para melhorar o seu tempo nos 10. Ela não funciona bem assim, tá? Então dessa forma ela deve ser uma preparação bem peculiar mesmo para que você consiga direcionar e se melhorar seu desempenho melhorar seu desempenho nos 10 quilômetros. Mas um tempo ideal, né, vai depender muito da sua condição física anterior. Então vamos dizer que você fazia os 10 quilômetros para 50 minutos. Né? É um tempo que muitas pessoas realizam, ou 55, vamos dizer assim, que é mais acessível para mais pessoas ainda. Então vamos dizer que você realizava os 10 quilômetros para 55 minutos. Organiza um planejamento para 3 meses aproximadamente e dessa forma refaz novamente essa prova de 10 quilômetros. Você vai ver que se realizar ali de forma consciente, de forma bem planejada esses 3 meses, você vai conseguir tranquilamente baixar em torno ali de 1 minuto, na casa de 50 segundos, 1 minuto e 10. Vamos deixar uma média de 1 minuto. Se você treinar de forma regular e de forma correta. Estou dizendo de uma forma que você tenha o acompanhamento de um profissional para organizar isso aí. Não é simplesmente você sair para treinar e replicar 10 quilômetros todos os dias ou 5 quilômetros todos os dias e dessa forma buscar achar que vai melhorar daqui 3 meses os seus 10 quilômetros. Não funciona dessa forma. Obviamente, quanto menos treinado você é, mais fácil você vai conseguindo ver essa evolução. Mais fácil, mais tempo você vai conseguir diminuindo. E quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Então dessa forma, menos diferença você vai vendo na sua evolução. Dessa forma, por exemplo, quando você chegar ali num tempo de 42, 41 minutos nos seus 10 quilômetros, você vai ver que mais difícil vai ser de evoluir. De uma forma bem degrauzinho em degrauzinho, você vai conseguindo evoluir, diferente quando você estava iniciando lá, que você evoluía 50 segundos, 1 minuto, de uma forma bem consistente ali.